Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Maria Silva, sou advogado de direito digital e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do porquê o Instagram está banindo contas de modo injusto, indevido e sem direito de defesa. Eu já adianto que nesse vídeo eu vou expor algumas teorias minhas com base na minha experiência prática em processos judiciais contra o Instagram, assim como na minha experiência pessoal como advogado de direito digital, então são algumas teorias do porquê isso vem ocorrendo. E no final eu vou falar alguns caminhos do que pode ser feito para resolver esse tipo de situação. Mas eu já te adianto que se você quer uma solução rápida, fácil e garantida, esse vídeo não é para você. Não assiste até o final, porque hoje em dia o caminho para conseguir discutir e tentar reverter um banimento que foi indevido, eu já adianto que é somente mediante o ajuizamento de uma ação judicial contra a plataforma. Então, para que a gente tenha um alinhamento de expectativas e você não se frustre em ficar assistindo o vídeo até o final, eu já te adianto sobre esse ponto. Sobre a questão do porquê o Instagram está banindo contas de modo injusto e indevido, eu tenho algumas teorias. O primeiro ponto é que eu não sei se vocês vêm acompanhando as notícias que constantemente estão sendo divulgadas nas redes sociais, nos portais de notícia, mas a Meta, de modo geral, ela está demitindo cada vez mais funcionários humanos e implementando cada vez mais sistemas de inteligência artificial na plataforma. E como isso afeta essas suspensões, esses banimentos indevidos de conta? Pessoal, para quem não sabe, hoje, basicamente, a moderação de conteúdo na plataforma, ela é realizada de modo totalmente automatizado. Então, não tem um grupo de funcionários ou de seres humanos que vão ficar analisando as contas e os conteúdos na rede social para saber o que pode, o que não pode, o que vai ser banido e o que não vai. É tudo feito de modo automatizado, com inteligência artificial, e como a gente sabe, muitas vezes a inteligência artificial tem muita dificuldade de entender questões que são subjetivas, que um ser humano, por exemplo, compreenderia com facilidade. E por conta disso, ela comete muitos erros, ela entende coisas de modo, publicações, de modo equivocado e acaba banindo contas muitas vezes de modo indevido. Então esse é o primeiro ponto. A Meta está aumentando o número diminuindo o número de funcionários e aumentando, implementando cada vez mais inteligência artificial na plataforma. Então, os erros vão acontecer com frequência cada vez maior. A segunda teoria que eu tenho é que atualmente diversas legislações entraram em vigor aqui em nosso país. Talvez o maior exemplo delas é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor esse ano, mas também recentemente o governo federal publicou alguns decretos regulamentando o Marco Civil da Internet, e por conta dessas legislações está havendo uma pressão cada vez maior por parte do poder público para que as plataformas comecem a ter maior responsabilidade sobre os conteúdos que são publicados ali dentro. Então, por conta dessa pressão por parte da legislação, né, do nosso país, além disso, teve recentemente também o julgamento de um caso envolvendo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, em que fala sobre a responsabilidade civil das plataformas no ambiente digital e na moderação de conteúdo por parte do STF, em que o STF acabou também aumentando a responsabilidade das plataformas nos conteúdos que devem ser removidos com maior agilidade e também com relação à responsabilidade da plataforma. Então, por conta dessa pressão por parte do poder público e da sociedade também, de modo geral, as Big Techs vão ter que implementar sistemas de inteligência artificial que realizam a moderação de conteúdo, que vão ficar cada vez mais rigorosos para o cumprimento da legislação aqui do nosso país. E por conta disso, a inteligência artificial, conforme eu já falei no tópico anterior, ela vai cometer cada vez mais erros. Então, esse é um segundo fator pelo qual está ocorrendo cada vez mais
banimentos na plataforma. Então, essas são duas das teorias que eu tenho, mas um terceiro ponto que é muito importante e que eu sempre gosto de ressaltar também, que quando a gente cria uma conta numa rede social, ao criar a conta, a gente preenche aquele campo de seleção que você concorda com os termos de uso, com as políticas da plataforma, enfim, e muitas pessoas acabam não lendo aqueles termos e não entendendo o que ela pode e o que ela não pode publicar na rede social. Então, esse é um terceiro ponto que influencia, porque muitas pessoas, ao desconhecerem as regras da plataforma, elas acabam muitas vezes cometendo violações e tendo a sua conta banida por consequência. Então, essas são basicamente hoje as três teorias que eu tenho do porquê está ocorrendo tanto banimento no Instagram, e eu acredito que conforme a pressão legislativa vem aumentando, a pressão da sociedade pela proteção de crianças e adolescentes vem aumentando também, esses banimentos vão ocorrer com cada vez mais frequência. Mas agora, um segundo ponto, que é o que fazer diante de um banimento injusto, de um banimento indevido. Pessoal, quando a pessoa passa por esse banimento, normalmente o Instagram, por exemplo, ele aparece que você pode fazer uma apelação e você encaminha um documento de identificação com foto. E aí, normalmente, depois disso, eles vão analisar esse documento, né, que é a sua apelação, e vão lhe retornar devolvendo a sua conta ou desabilitando de modo permanente. Caso você, por exemplo, tenha feito o processo de apelação, encaminhado o documento e a conta tenha sido desabilitada de modo permanente, infelizmente não tem mais como fazer um recurso dentro da plataforma. E eu já adianto aqui que reclamar no Reclame Aqui não adianta, porque eles não respondem. Se você abrir um protocolo no consumidor.gov, eles vão te responder, mas vai ser uma resposta genérica, e muitos acabam assinando o selo de verificado, aquele selinho azul da plataforma, para ter contato com um suporte humanizado, um atendimento com um humano. Só que aquele suporte também não resolve, eles só enrolam, e acaba que eles não têm poder para reverter uma suspensão de uma conta, né, que ela foi desabilitada. Então, muitos recorrem para esses três caminhos, né, que é o consumidor.gov, Reclame Aqui e o suporte verificado, e infelizmente nenhum deles resolve. Eles são caminhos que são importantes, porque aí vem o quarto passo, que é a ação judicial, são muito importantes para mostrar numa ação judicial que você tentou resolver esse problema com a plataforma e a plataforma infelizmente não forneceu suporte nenhum, não forneceu nenhuma explicação, não foi transparente e não te deu um direito efetivo para você se defender e entender o que estava de fato acontecendo com a tua conta. Então, pessoal, aí a gente vem para o quarto ponto, que efetivamente é a questão da ação judicial. Atualmente, o único caminho para você conseguir discutir sobre essas questões envolvendo banimentos indevidos do Instagram é somente mediante o ajuizamento de uma ação judicial contra a plataforma. Esses passos anteriores, conforme eu expliquei, eles são importantes para você mostrar que a plataforma não te ajudou a resolver nada, não te esclareceu nada, para que você possa ingressar com uma ação judicial. Essa ação judicial ela é feita com um advogado e ela tem basicamente dois objetivos. O primeiro é com que a plataforma ela esclareça o porquê ela suspendeu a sua conta, que isso é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet, porque se ela não esclarecer e ela não provar que você cometeu alguma violação, ela pode ser obrigada a reativar a conta. E um segundo ponto que normalmente também é pedido, claro, sempre é avaliado caso a caso, mas em muitos casos, quando fica comprovado que houve essa desabilitação indevida, sem direito de defesa, sem suporte e sem transparência por parte da plataforma, muitos juízes entendem que houve um abuso de direito por parte da rede social e que ela acabou falhando em prestar um serviço adequado conforme a legislação aqui do nosso país, e alguns entendem que existe o direito ao dano moral. Então, basicamente, esses são os dois objetivos de uma ação judicial. E esse, infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente sabe que a ação judicial ela pode demorar mais tempo para conseguir uma solução efetiva e também
sempre deixando claro que nunca há qualquer promessa de resultado em uma ação judicial, porque a decisão final sempre depende de um juiz, mas esse basicamente é o caminho que nós temos hoje para conseguir discutir um banimento que foi indevido de uma conta. O Instagram ele vem cometendo falhas absurdas aqui em nosso país, banindo contas em massa e muitas vezes pessoas até mesmo da mesma casa têm a conta banida por vinculação, por estar conectado na mesma conexão na internet, ou então pessoas que tinham conta pessoal e profissional, uma vinculada com a outra, logadas no meu celular, todas acabam sendo banidas. Então, infelizmente, tem ocorrido isso de modo massivo, essa violação de direitos, e eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco do porquê eu acredito que isso vem ocorrendo com base na minha experiência, nos meus estudos, e também explicar um pouco sobre o caminho para vocês do que é possível ser feito nesse tipo de situação. Eu gostaria muito que tivesse uma solução mais rápida, mais fácil, mais simples e mais objetiva, como muitos acabam prometendo aqui na internet, mas eu já alerto, pessoal. Se alguém está garantindo que vai conseguir reativar a sua conta em 48 horas, 5 dias, 30 dias, desconfie, porque essa pessoa muito provavelmente está tentando te enganar. E outro ponto que é muito importante, que se alguém tiver prometendo resultado, garantindo reativação de conta, garantindo um dano moral por conta dessa situação, também desconfie porque essa pessoa está sendo desonesta contigo. Nós, como advogados, nunca podemos garantir resultado em ação judicial e muito menos de que vai haver uma reparação por danos morais ou qualquer coisa nesse sentido. Eu espero ter esclarecido essa questão do porquê o Instagram vem banindo contas de modo indevido aqui em nosso país. Não deixa de dar o like, comentar aqui se você está passando por esse tipo de situação e se inscrever no canal. Até a próxima!